Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Texto bíblico de hoje encontra-se na carta de Judas, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 16. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Os falsos mestres. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirou-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão
quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Até aqui a leitura de hoje. Os falsos mestres. Judas explica aqui que no tempo deles, logo depois da ascensão de Cristo, no meio do povo, no meio dos irmãos da fé, começaram a se infiltrar pessoas, mestres, que não tinham nem amor a Cristo, nem criam na sua vinda. Faziam todo tipo de coisa errada, todo tipo de coisa que Deus não aprova, dando sempre justificativas, mas isso não resolve. A condenação daqueles que levam as outras pessoas a pecarem, a se perderem, já é certo. Não há perdão para quem leva alguém para a condenação eterna. Isso aconteceu só lá no tempo, logo depois de Cristo. Será que hoje acontece a mesma coisa? Será que hoje temos os mesmos tipos de ações? Que as pessoas que não amam Cristo dizem até que amam, da boca para fora, para poder se encostar naqueles que realmente amam e creem em Cristo, e no meio desse povo, no meio de nós, começam a fazer coisas que não são aceitáveis para Deus. Quem é de Deus e tem Cristo no coração, deveria ter a coragem de admoestar estas pessoas. Se você vê tudo isso e fecha os olhos, ou vira o rosto para o outro lado, e vai aceitando isso no meio do povo de Deus, você acaba achando que isso é normal, e isso não tem nada demais. É ele que está fazendo. Talvez a sua fé seja grande e você não sofra com isso. Talvez você não mude o quanto você crê em Cristo. Mas, muito provavelmente, um irmão que está iniciando na fé, ou que esteja num momento vulnerável na fé, acabe seguindo esses exemplos dos falsos mestres. Se isso acontecer, nós, cristãos, que vimos os falsos mestres se infiltrarem no meio de nós, teremos que pagar essa conta com Deus também. E é uma conta grave, porque nós, ao fecharmos nossos olhos para os falsos mestres, deixando que eles ajam no meio de nós, ajudamos ou deixamos que eles consigam tirar pessoas que estão em Cristo para irem para o inferno. Você, como cristão, eu, como cristão, não podemos fechar os olhos para os falsos mestres. Pelo contrário, temos que estar sempre atentos e sempre alertas para evitar que falsos mestres
se infiltre na fé pura dos cristãos. Pense nisso. Olhe ao seu lado, olhe para as ações de quem está ao seu lado. Preste bastante atenção para não ser pego por um destes falsos mestres. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a todos nessa nova semana.